Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cássia Oliveira e faço parte da equipe do SESI Pernambuco. E hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre uma arte que surge ali no finalzinho do século XIX, início do século XX, mas que já vai ser um passo muito importante para a chegada do movimento modernista, das vanguardas europeias, né, que surge ali essencialmente dentro do século XX. Mas essa arte que a gente vai falar hoje, essa manifestação artística, ela já estava expressando, sabe, um certo incômodo de que aquela arte acadêmica, aquela arte clássica, já não estava refletindo mais os anseios dos artistas, né? Então, que situações, né? Principalmente ali no final do século XIX, a gente vai ter, principalmente na Europa, grandes revoluções, como a Revolução Industrial, vai ser um momento histórico muito transformador para a vida do homem em sociedade. E essa mudança que o homem estava passando não estava sendo refletida de fato na arte daquela época. E aí vai surgir, dentre muitas manifestações artísticas que começam a aparecer nesse final do século XIX, principalmente no século XX, vai chegar uma arte chamada Arte Nouveau. Essa Arte Nouveau, ela surge lá na Europa, e é esse primeiro momento que a gente vai conhecer aqui hoje, né? Conhecer essa Arte Nouveau, que influências ela teve, que referências ela vai ter na sua forma de se expressar. E essa arte mais para frente, só lá na arte contemporânea no Brasil, que a gente vai ter um reflexo da Arte Nouveau aqui, tá? Então, hoje, nesse primeiro momento, a gente vai estudar apenas essa Arte Nouveau na Europa, e quando vocês chegarem aí na arte contemporânea, com certeza o professor de vocês vai falar sobre essa influência que a Arte Nouveau tem aqui no Brasil, lá só na década de 60, de 70. Mas vamos lá conhecer um pouquinho dessa arte. Vou compartilhar com vocês aqui a tela do material para a gente conhecer melhor, né, principalmente visualmente, o que é que essa arte teve de diferente e de novo e de transparecer um pouco aí o contexto da época. Vamos lá? Então, chegando aí para vocês agora o material, vamos falar primeiro do que é essa arte nouveau. Como o próprio nome já diz aí, na sua tradução, significa arte nova ou nova arte. Que nova arte foi essa? O que precisava trazer de novo? Foi aquilo que eu falei lá no início. Uma arte mais engajada com a situação, com o contexto da época. Então, foi um movimento artístico que surgiu lá no final do século XIX, na Bélgica, primeiramente, né? A gente, quando fala em arte, a gente pensa logo nos principais berços artísticos europeus, né, como a França, por exemplo, mas foi um movimento que surge primeiramente na Bélgica e ele, com o tempo, se expande ali pelos países europeus muito rapidamente. E aí surge ali mais ou menos entre 1880 e 1920, foram mais ou menos aí 40 anos onde essa arte estava bem engajada. Não quer dizer que depois desse período a gente não vai ter características ou estilos da arte nouveau em obras, mas esses 40 anos aí foram os 40 anos mais bem vividos, vamos dizer assim, dessa manifestação artística, tá? E aí, o que é que essa arte vai ter? Ela existia na sociedade em geral o desejo de buscar um estilo que refletisse e acompanhasse as inovações da sociedade industrial. Gente, se liga muito nisso. Quando falar que movimento artístico lá no século XIX refletiu muito o contexto da Revolução Industrial, marquem lá Arte Nouveau, tá? Então, a Arte Nouveau, ela teve, claro, como toda arte, aquela questão de trazer o novo, mas ela vai estar muito próxima desse contexto aí da sociedade industrial. Ah, então quer dizer que a gente vai ter uma arte que vai refletir a indústria? Não necessariamente. A gente vai ter uma arte que vai refletir o que a sociedade, perante esse contexto industrial, estava pensando, estava sentindo. Então, esse vai ser muito o contexto aí da arte nouveau, tá? A gente tem uma imagem aí, não vou falar dela agora, mas na frente a gente vai voltar a falar sobre ela. Mas olhando para essa imagem aí, vocês já percebem que há algo de especial nela. Duas coisas a gente percebe logo claramente no primeiro olhar: a presença da mulher e, segundo, a presença da natureza. Ah, professora, mas natureza lembra muito a arte clássica também. Mas vamos ver como é que essa arte nouveau refletiu a natureza na arte dela.
tem um detalhe muito importante quando a gente fala nessa manifestação artística, que é esse reflexo, né, da época, esse reflexo da indústria, que vai permear muito todos os artistas. Um detalhe, artistas esses que não vai ser só dentro daquele contexto artístico que a gente está acostumado a ver, na pintura, na escultura, né? Mas vai ser um reflexo muito grande também na arquitetura e no design de interiores. A gente vai ver já já aqui como essa arte ela se manifestou em vários ramos do contexto da época, tá? Surgiu como um desejo de rompimento com os modelos artísticos que existiam até então, especialmente o padrão da arte acadêmica, que era baseada e inspirada nos padrões mais clássicos das belas artes. Gente, só um detalhe muito importante, tá? Quando essa arte, na época, lá no final do século XIX, surge para trazer esse rompimento com essa arte clássica, não quer dizer que a arte clássica seja ruim, tá? Não. Cada arte vai ter o seu momento, vai ter o seu contexto, vai refletir o meio em que ele estava envolvido, mas, como sempre sabe, né, durante tudo tem um ciclo. Toda arte passa por um ciclo. E aí esse ciclo do acadêmico estava cansado, ele já vinha de muito tempo trazendo na arte essa visão aí do clássico. Então, chega uma hora, não, poxa, esse clássico já não me satisfaz. Esse clássico já não mostra de fato aquilo que eu quero dizer com a minha arte. E aí há esse primeiro rompimento aí com a arte clássica, tá? Tinha como tônica de seu discurso a originalidade, a qualidade e a volta ao artesanato. Volta ao artesanato? Como assim? O que é que isso tem a ver aí com o contexto? Lembra que a gente viu agora que essa arte Nouveau, ela vai refletir a sociedade industrial. A sociedade industrial é uma sociedade do quê? Que estava ali, ó, consumindo tudo que a indústria trazia. E o artesanato meio que ficou de lado. E o artesanato reflete o quê? Muito a individualidade. A indústria é o todo, né? A indústria ela reflete muito aquela repetição da mesma coisa. E o artesanato, cada peça de artesanato é única. E essa unicidade é que vai ser muito forte na arte Nouveau, tá? A sociedade aceitou os novos objetos, móveis, anúncios, tecidos, roupas, joias e acessórios criados a partir de outras fontes, como as curvas assimétricas, as formas botânicas, angulares, além de motivos florais. Então, vejam como a Arte Nouveau ela se expandiu em várias ramificações, exatamente porque em todas essas ramificações havia necessidade do novo, havia necessidade do rompimento. Então, quando a Arte Nouveau surge, vem exatamente com essa finalidade. E aí, veja que em todas as áreas a gente vai identificar essa manifestação. Nessas três imagens que eu mostrei para vocês, traz exatamente bem o que essa Arte Nouveau refletiu aí, como ela refletiu em várias áreas, né? Principalmente aí na arquitetura. Então, a gente tem aí uma escadaria, né? Onde a gente vai ter os elementos florais bem visíveis, né? Assim como os vitrais também nas outras duas obras, que vão ser elementos bastante encontrados dentro dessa manifestação. Além dos móveis, né? Os móveis dessa Arte Nouveau vão ter bem essa característica do adornado, também de elementos florais, botânicos, folhagens, presentes nesse estilo, tá? Até hoje em dia a gente encontra ainda móveis mais tradicionais, vamos dizer assim, que carregam ainda esse estilo. É uma questão de gosto, né? O gosto é muito individual e aí cabe a cada um definir se curte ou não esse tipo de imóvel e de design de interior. Mas ainda hoje, possa ser que a gente encontre com uma cara mais nova, com uma cara mais repaginada, mais moderna, mas ainda assim hoje é possível encontrar esse tipo de imóvel em algumas lojas específicas. Uma de suas principais características foi a busca da originalidade. Eita, isso é característico aí dos movimentos, principalmente do século XX, né? Veja que a Arte Nouveau ela já estava nessa perspectiva da busca por algo original, tanto na forma de expressão como pelo uso de materiais até então pouco explorados nas artes, como vidro, ferro, cimento, que a gente vai ver já já.
Entre as principais características do movimento, e aí, só continuando o que a gente viu anteriormente em relação aos materiais que eram usados pela galera aí da Arte Nouveau, a gente vai ter vidro, madeira, ferro, cimento, que eram materiais que até então, até pouco tempo, a gente não considerava como um elemento fundamental para o universo artístico, não como arte, né? A gente via muito esse material como material de construção. E esse material de construção é um reflexo do material que as indústrias estavam produzindo. E aí eu vou pegar esse material que a indústria produz e vou transformar em arte. Presença marcante dos elementos orgânicos, como as flores, plantas e folhagens. Acho que ficou bem claro isso desde lá na primeira imagem que eu mostrei para vocês, né, da pintura. A segunda pintura também, ela representou muito bem isso, além dos elementos arquitetônicos, que a gente também encontra essa visão da natureza presente aí nesses espaços. Uso de linhas e formas mais arredondadas, que imprimiam movimento e elegância às obras. A gente viu isso, voltando aqui um pouquinho a imagem, a gente viu isso aqui. Formas arredondadas, o uso do vidro, que é um reflexo aí grande dessas características da Arte Nouveau. Forte presença da figura feminina. E aí eu retomo aquela primeira imagem que a gente falou anteriormente, a gente vai ver já já mais uma outra, tá? Que a imagem da mulher foi muito recorrente na produção artística do movimento, principalmente na pintura, tá? Na pintura a gente vai encontrar bastante a imagem da mulher. Representou um contexto social da época, com o aumento da produção da indústria e a classe burguesa surgida desse novo momento. Então, como a gente sabe, né, desde lá do princípio do que é arte, né, da função da arte perante a sociedade, que é o reflexo da nossa vida, ela traz isso aí bastante forte dentro das suas várias ramificações. E isso não só na pintura, mas na própria arquitetura, no modo de se vestir da época. Isso tudo na publicidade do período, né? Apesar de a gente não ter propagandas televisivas ainda, mas a publicidade ela já fazia parte ali do contexto. Então, essas representações elas foram muito fortes em várias áreas. E isso tudo junto refletiu muito forte, né, para que chegasse lá as vanguardas europeias. Não quer dizer que as vanguardas europeias beberam da fonte da Arte Nouveau, tá? Mas o que a gente está dizendo é que a Arte Nouveau ela deu o passo inicial, vamos dizer assim, né, um dos passos, né, como outras manifestações da busca pelo rompimento com a arte clássica, que foi o que a vanguarda fez, o que o movimento modernista logo em seguida também fez. E aí a gente vai conhecer aqui alguns artistas importantes dessa manifestação, isso desde artistas da pintura, da arquitetura, que fizeram parte aí juntos para que esse movimento ganhasse cada vez mais força e, consequentemente, cada vez mais adeptos. A gente vai ter o primeiro aí, que é Antoni Gaudí, que é um arquiteto espanhol, e ele vai ter bastante influência dentro do movimento da Arte Nouveau. E ele vai utilizar muito dentro da sua arquitetura os vitrais, ferro, dentro dos seus projetos. Ele tem várias obras arquitetônicas na Espanha, em especial na cidade de Barcelona. Uma delas é essa que a gente está vendo aí, essa Parque Güell, que chama, onde é um parque que foi construído, né, pensado e imaginado por Antoni. E aí a gente encontra esses elementos aí fundamentais que formam a Arte Nouveau, desde o vidro, do ferro que não está visível no primeiro momento, a não ser aqui no cantinho. A gente vai ter as formas arredondadas, formas geométricas, o próprio mosaico. Isso tudo aí fazia parte das características da Arte Nouveau, tá? Outro artista muito conhecido da Arte Nouveau foi o pintor Alfons Mucha. Alfons ele nasceu na República Tcheca e vai ser um dos principais pintores desse período e que vai refletir muito aquela característica inicial, aquela pintura lá do início, também é dele, tá? A presença da mulher na pintura. Se você colocar aí no Google, na pesquisa, Alfons Mucha obras, só vai aparecer imagens com essas características, tá? A mulher sendo aí a fonte de inspiração e ao redor dela elementos da natureza. Essa é uma característica muito forte deste pintor, tá? Então, geralmente, quando aparece aí esse tipo de pintura, é de Alfons, tá? Não tem para onde correr, não. Tem outros artistas que
traçam também essa característica, mas nesse estilo é muito próprio dele, né? Tanto que se a gente olhar lá a primeira imagem que eu coloquei e essa, a gente vê muitas semelhanças entre as duas, tá? Outro arquiteto extremamente importante para a Arte Nouveau vai ser Victor Horta. Victor Horta também foi um dos grandes nomes da arquitetura e em seus projetos ele fazia uso de ferro, madeira e vitrais, que foram características, né? A gente viu lá nas características do movimento, que foram materiais importantíssimos aí no uso desses artistas. A gente tem aqui a Casa Tassel, que fica em Bruxelas, que foi feita e pensada também por ele, e a gente encontra aí claramente, né, o ferro, a madeira presentes na arte desse arquiteto. Detalhe importante, né, que nessa linha do ferro a gente encontra elementos também orgânicos, parecendo folhagens, representando aí a natureza. E por último, a gente tem Gustavo Klimt. Eu acho que dentre todos que a gente viu aí, acho que ele pode ser o mais popular, tá? Dentre todos. E também ele é extremamente importante para a Arte Nouveau. Mas eu digo popular porque eu acho que dos que eu comentei aí, o que vocês provavelmente podem conhecer de cara é o Gustavo Klimt. Vocês podem até conhecer a obra e não sabia de quem era, mas essa obra é uma das obras mais conhecidas do mundo, que é O Beijo, feita por esse pintor, tá? Em suas obras, as mulheres, as figuras geométricas e decorativas são características bem marcantes e que são características representativas desse movimento. E aí, se a gente comparar a obra de Gustavo Klimt, a pintura dele, com a pintura de Alphonse, a gente vê que são pinturas diferentes, né? Estilos diferentes. Porém, mesmo sendo estilos diferentes, né? Até porque cada um tem, cada um tem a sua perspectiva e a sua visão de mundo, mas os dois fazem parte do mesmo universo, da mesma manifestação. O que isso significa? Que essa arte Nouveau, como ela fala lá no início, vem para romper e, consequentemente, para trazer uma pluralidade maior em relação à arte. Sai daquela arte acadêmica, daquela arte clássica, daquela arte ali que tinha que ter um início, meio e fim igual para tudo, e agora eu sou muito mais livre para expor as minhas ideias, o meu sentimento através da minha arte, daquilo que eu desejo, ok? A Arte Nouveau, então, para a gente finalizar, tornou-se um movimento que integrou criticamente algumas características da sociedade industrial. E aí foi o que eu falei lá no início, né? Quando a gente pensa que a arte estava engajada com a sociedade industrial, a gente pensa em Arte Nouveau, não como a arte que refletisse a indústria, mas uma arte que reflete a indústria no olhar crítico, um olhar diferenciado, que é isso que a Arte Nouveau fez, tá? Refletindo essas particularidades nas obras produzidas e nos materiais utilizados. E aí, quando eu falei para vocês, por exemplo, do artesanato, né, da volta do artesanato, quando eu falo do artesanato, também está refletindo aí o manual, aquilo que é feito com a mão, é a valorização do artista. Eu saio de uma arte que muitas vezes é uma arte copiada, e refletia muito essa visão da indústria, né, da indústria que faz o mesmo produto várias vezes ao mesmo tempo, e agora eu vou para algo mais individual, algo mais objetivo, algo que refletisse de fato aquilo que eu sinto, beleza? E aí, agradeço muito a vocês a presença e ter ficado aqui até o final dessa aula. Espero que tenha aproveitado ao máximo e ficamos aí até a próxima, tá? Um beijo, fiquem com Deus.